É, pronto. Então, começar a gravação, né, para a aula de hoje. Hoje talvez a gente não consiga ver essa aula completa, mas aí na próxima aula a gente vê o pedacinho que faltar, tá? Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, mas é porque é um assunto que tem alguns detalhes a mais aí. Meninas, vocês por favor, me interrompam se alguma coisa ficar confusa. Hoje a gente vai ver pelo menos o princípio do conceito de energia bruta, de como nós trabalhamos com esse conceito na alimentação animal, o que abrange esse conceito e talvez algumas das análises, uma parte importante que eu considero que é como essa análise ela é desenvolvida para estimativa da energia bruta diretamente em laboratório, talvez isso a gente não consiga ver hoje, mas a gente vê na próxima semana. O que é energia? Esses slides, essa apresentação, a gente começou a ver em março de 2020. Então, eu não sei se vocês lembram aí, bem, muito tempo atrás, a gente viu um pouquinho de energia. E agora, com essa retomada, eu percebi que energia não poderia vir no começo da disciplina. Ela tinha que vir agora. Então, eu mudei a ordem. Ela, ela veio no primeiro mês de aula, quando a gente começou lá em 2020. Por quê? Porque a energia ela abrange ali vários nutrientes. Ela não é nutriente, mas ela tem uma interação com carboidratos, tem uma interação com proteínas, tem uma interação com lipídios. Então, o conceito em si, quando a gente fala de energia, é mais amplo até do que alimentação. Então, a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente fala de energia elétrica, né? Fala de energia mecânica. Então, a energia é um conceito que na física, não sei se até o professor Eduardo chegou a comentar com vocês, ele é utilizado e definido como a capacidade de realizar trabalho. Então, não é simples a gente falar de energia apenas do ponto de vista nutricional, por isso que ela não é nutriente. Ela é gerada, né? Ela é uma capacidade. Então, o que acontece? Para os animais, quando a gente está falando de energia, de metabolismo energético, logo vem em mente, por exemplo, algumas coisas que vocês viram lá em bioquímica, de ATP, moeda energética, metabolismo energético, né? Aqueles processos que vocês viram. Então, essa energia, ela é liberada do alimento por complexos metabólicos que ocorrem. Que ocorrem com quem? Ocorrem com proteínas, ocorrem com lipídios, ocorrem com carboidratos. Então, quando vocês estudaram lá em bioquímica, por exemplo, a glicólise, quando estudaram começando lá daquela unidadezinha que é mais fácil da gente imaginar, da glicose. O animal ele está consumindo, pensando que o animal está consumindo milho, né? No fim das contas, aquele amido, aquela amilose, aquela amilopectina, no fim das contas a gente está falando de os monômeros que a gente está falando, os monossacarídeos, fala ali de glicose. Então, quando a gente pensa lá na glicose, que parte para o metabolismo até essa produção de ATP, existem esses processos e a energia ela é liberada, né? Ela é liberada a partir dessa queda, desse metabolismo todo que ocorre com os nutrientes, com alguns nutrientes. Então, é um tema muito importante, porque quando a gente fala em alimentação animal, todas as funções e processos assim vitais, bioquímicos que existem, a vida em si do animal requer energia. Então, seja para as atividades mais básicas, como andar, mastigar, até para digerir o alimento, você dormindo tá precisando de um monte de energia para o seu cérebro funcionar. Então, tá lá, precisa para as atividades básicas, para regular a temperatura corporal. No nosso caso, né, a gente tem esse ponto importante, porque se está frio, se está quente, o nosso corpo, o corpo dos mamíferos em geral, das aves também,
de boa parte dos animais que a gente trabalha, tem que manter ali a homotermia, manter atividades como gradientes, iônicos, e também para sintetizar. Aí quando a gente já pensa na produção, seja para sintetizar uma proteína que vai ser posteriormente carne, que vai ser posteriormente leite, para estocar gordura, para absorver nutrientes, para síntese hepática de glicose, né, produção do glicogênio lá, também todas as produções que ocorrem ali no fígado. Então, várias funções, elas necessitam dessa moeda, que é a energia, que vem de alguns nutrientes, né? Então, a gente vai caminhar e pensar um pouco, né, sobre como representar a energia disponível do alimento, porque não é um conceito tão simples para se dizer é um nutriente como os outros, não. Ela vem aí de uma interação, vem de várias rotas, e como a gente representa também a energia que é necessária para o próprio animal. Então, os conceitos que nós vimos, que nós vamos ver em energia, as formas de expressar, nós vamos ver o primeiro deles, assim como a gente viu em vários momentos dessa disciplina, a gente fala muito em energia bruta, que mais uma vez, bruta, que traz de um conceito que precisa de ajustes, é um conceito que não leva em consideração o que é aproveitado no organismo, assim como quando a gente falava de fibra bruta, quando a gente falava de proteína bruta. Nós vamos falar sobre energia digestível, vamos falar sobre NDT, que são nutrientes digestíveis totais, que a gente já viu um pouco em algumas classificações dos alimentos. Vamos falar de energia metabolizável. Na verdade, metabolizável a gente não vai se expandir tanto aqui nesse momento, mas já vai se tornando algo mais próximo do que é efetivamente aproveitado. E existe também a energia líquida, que em um mundo perfeito seria a maneira de fazer tudo com a produção animal, porque ela é a forma mais correta de expressar a energia útil. Quando a gente fala de energia bruta, existem ali várias coisas para considerar para dizer realmente é uma energia que é aproveitada pelo animal. Mas a energia líquida, ela sim é a forma que a gente pode falar de energia que está ali útil mesmo dos alimentos e que efetivamente é disponível para a produção. As unidades que a gente costuma utilizar quando fala em energia, a gente vai utilizar três, né? Três. Uma que, de fato, energia em si, a gente fala muito em caloria e em todas as suas variações que ocorrem, né? Que a caloria, a partir da caloria, a gente tem quilocaloria, megacaloria. E Joule também, que Joule, inclusive, é a mais aceita internacionalmente. A gente fala em caloria em Joule. É assim que aparecem muitos dos alimentos que nós consumimos. Vocês, depois dessa disciplina, passem a prestar mais atenção quando vão comprar, quando vão comer um biscoito, alguma bolacha recheada, alguma coisa assim, um macarrão, vocês começam a prestar atenção lá no rótulo, normalmente vai aparecer calorias, né? Ou vai aparecer em Joule, ou os dois. A definição de caloria, que é essa unidade base, é que uma caloria é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água dessa faixa, de 14,5 graus a 15,5. Então, a caloria ela é uma unidade que representa a energia por essa transformação ali em calor, né? Em calor. Então, uma caloria ela é medida assim. Inclusive, o próprio equipamento em laboratório que é utilizado para mensurar a energia tem como base esse conceito. Quanto que de energia é necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5. Então, esse é o conceito de caloria. Aí, a caloria, quando a gente vai transformando, né, porque muitas vezes quando a gente trabalha com uma ração, com a quantidade grande, com a maior quantidade de matéria seca, para facilitar, né, 1 quilocaloria é o que equivale a 1.000 calorias. E 1 megacaloria é o que vale a 1.000 quilocalorias. Então, aqui é uma conversão de unidades bem semelhante ao que ocorre com outras, né? Quando a gente converte, por exemplo, de grama para quilograma. Então,
Essa é a conversão para caloria. Quando a gente pensa em joule, a conversão ela é que uma caloria ela equivale a 4,184 joules. Uma quilocaloria, né? 4,184 joules, né? Também. Então, é a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Então, se você for pensar 1.000 joules, significa 1.000 joules é o equivalente a 1 kJ, tá? Então, no caso de caloria para joule, é esse fator 4,184, que também é muito utilizado. E outra medida que aparece aí para a nutrição animal, que aparece para os alimentos e para a alimentação, é a apresentação da energia na forma de NDT, de nutrientes digestíveis totais, que não contabiliza nem caloria nem joule, mas contabiliza um percentual. A gente vai ver depois ainda com mais calma. Aí, como eu sempre tenho falado, pessoal, o que é importante que a gente entenda, né? A energia ela não vem de apenas um nutriente, ela vem da proteína, ela vem dos lipídios, ela vem dos carboidratos, vem desses três compostos aqui. De vitaminas e de minerais, não, né? Minerais, quando a gente pensa dessa porção inorgânica, não fornecem energia. Então, contabilizamos proteínas, lipídios e carboidratos, sejam os carboidratos não fibrosos e sejam os carboidratos fibrosos. Eles são as fontes de energia. É por isso que eu falo para vocês. Quando a gente dividiu concentrado proteico e concentrado energético, a gente dividiu em função de quê? Como alguém responde, por favor, aí, ou no chat, ou no... o que diferencia um concentrado proteico de um concentrado energético? É o teor de quê? Que a gente dizer, esse daqui é concentrado proteico. Esse daqui é um concentrado energético. A gente divide em função de quê? De 20% A proteína bruta, da né? proteína bruta, exatamente, Erika. Isso quer dizer que o concentrado proteico não fornece energia? Não, jamais. Jamais. A proteína é fonte de energia. O lipídio é fonte de energia, o carboidrato é fonte de energia. Então, quando a gente fala um farelo de soja, ele é fonte de proteína? É, porque ele se destaca naquele teor de proteína, mas a proteína, ela também é fonte de energia. A energia é um conceito muito mais amplo, né? Então, pessoal, é entender que a gente, quando classifica alimentos, os alimentos, eles fornecem diferentes nutrientes, e a energia, ela está acima disso. Então, um concentrado proteico, ele também é fonte de energia. Um concentrado energético é fonte de energia. Um volumoso é fonte de energia, tá? Então, tomem cuidado para nunca dizerem que um concentrado proteico não fornece energia. Tomem muito cuidado, porque ele fornece sim. Fornece. Tudo de uma ração, todos os ingredientes, se tiver proteína, lipídio ou carboidrato, ele fornece energia. Se tiver um desses daqui, fornece energia. Então, eu queria trazer, isso aqui já foi visto em outra aula, na aula de lipídios, mas eu não quero que isso passe batido, que a gente tenha em mente que os lipídios dos três são os que correspondem a um maior fornecimento de energia. Então, por quê? Porque por grama, 1 grama de lipídio fornece 9,4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato, 4,1. E 1 grama de proteína, 5,6. Então, percebam, a proteína em si, ela fornece mais energia que o carboidrato. Ela fornece. Mas para a maior parte dos alimentos que nós temos, né, são poucos os que têm um teor de quantidade de proteína assim tão alto. Até nos alimentos de origem animal, como a gente vai falando sempre, quando a gente vai listar os que são fontes de proteína, vem ali torta de algodão, farelo de soja, tal, mas não são tantos. Agora percebam que existe essa correção. Cada grama desses fornece uma quantidade distinta. E é com base nesse valor que a gente comentou que o lipídio fornece 25 vezes mais energia
Aí a gente costuma dizer que é, inclusive, em relação a todos os demais, né? Mas é calculando certinho, 9,4 dividido por 4,1. Tem umas casinhas, né? 4,1. Ele é quase assim, do próprio carboidrato. Exatamente. Agora sim, carboidrato é o mais abundante que tem. Lembra quando eu falei da aula de carboidrato fibroso e não fibroso, que eu mostrava até uma plantinha de milho? É a principal fonte de energia, o carboidrato. Mas por que é a principal? É porque está mais abundante nas dietas, né? Está mais abundante. Agora, nunca pensem que energia só vem de carboidrato. Nunca pensem. Lipídios. Por mais que a gente veja aqui, ó, poxa, lipídio fornece muito. Mas eu nunca vou poder chegar e formular uma ração para uma vaca e fornecer 50% de óleo de soja. Então, o lipídio ele fornece, mas ele é tão limitado, principalmente quando a gente pensa em ruminantes, ele é tão limitado ali nos 5, 6, 7%, né? Que aí acaba que a gente fornece na ração, mas ele não é uma fonte que nem chega perto do potencial que tem dos carboidratos, que é quem mais compõe a quantidade da ração. Aí por que os lipídios eles são? A principal característica é quando a gente observa a própria cadeia aqui, ó, de um ácido graxo saturado, por apresentarem mais hidrogênio por unidade de carbono e uma maior capacidade de oxidação. Então, eles fornecem mais energia, têm uma maior densidade energética que os demais nutrientes. Aí, 1 grama de lipídio tem mais energia que 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína. Acaba apresentando a maior capacidade de oxidação, né? Aí, pessoal, por mais que a gente fale muito energia, caloria, quilocaloria, joule, aqui na disciplina, desde o começo, quando a gente falava de classificação dos alimentos, a gente falava muito de NDT. Então, o conceito de NDT, como conceito que representa energia, ele é baseado justamente nisso que a gente acabou de ver. Porque ele é baseado nas quantidades de carboidrato, nas quantidades de proteína e nas quantidades de lipídios. Então, é um conceito que nós utilizamos muito, porque também apresenta é mais fácil de estimar. Esses trabalhos, se eu não me engano, tanto da Andrea quanto da Érica, eu não sei se apresentaram, mas dava para estimar, com aqueles resultados que eles apresentaram, dava para estimar o percentual de NDT. Então, nutrientes digestíveis totais é um conceito que a gente utiliza e que utiliza ali, em vez da unidade ser caloria, quilocaloria, joule, a unidade é um percentual. Aí a gente viu isso, agora vocês vão, por mais que a gente já tenha comentado sobre isso durante a disciplina, mas vocês lembram, a gente chegou a falar nisso quando as aulas estavam lá em 2020, né, quando a gente se encontrou. Então, NDT é um modo muito empregado nessas tabelas, a gente sempre encontra de expressar energia, e representa a soma dessas frações. Quais frações? Proteína bruta digestível, fibra bruta digestível, extrativo não nitrogenado digestível, e aqui extratetéreo digestível vezes 2,25, que a gente considera que essa parte dos lipídios eles trazem 2,25 vezes mais energia. Aí esse conceito ele não está legal, não está correto assim, porque a gente viu que evoluiu tanto a porção da fibra bruta quanto a porção do extrativo não nitrogenado. Aí hoje a equação mais aceita é percentual de proteína bruta digestível, percentual de FDN, né, digestível. Melhor ainda, né, se for FDN corrigida para síntese de proteína, mas enfim, aparece assim, FDN digestível. Em vez de extrativo não nitrogenado, carboidratos não fibrosos digestível, e aqui o extratetéreo digestível vezes 2,25. Então, qual é a diferença? Quando a gente viu, quando a gente estava vendo um pouco de digestibilidade na semana passada, na aula de valor nutritivo, e quando até nos 2 artigos que as meninas apresentaram, a gente consegue, em determinadas avaliações, por exemplo,
nessa própria avaliação de agora e na avaliação lá dos sacos móveis, quando a André apresentou, vocês lembram? Você consegue calcular a digestibilidade de cada nutriente, como também pode calcular a digestibilidade da matéria seca como um todo. Então, para alguns nutrientes, por exemplo, o extratertério, várias vezes a digestibilidade é mais alta, né? Já os nutrientes, quando a gente pensa, né, na porção fibrosa, nos carboidratos fibrosos, por mais que a gente fale nutrientes, sabendo que aqui tem lignina, né, tem umas porções ali que não são propriamente carboidratos, não são propriamente nutrientes, mas aí a gente sabe que a porção mais fibrosa vai ter um coeficiente de digestibilidade menor. Então, vai variar. Uma porção de carboidratos não fibrosos vai ter uma digestibilidade melhor, né, um valor mais alto, que uma porção de carboidratos fibrosos, representadas ali pela fração fibrosa. Então, agora que eu me dei conta, quando eu estava pensando para essa aula de vocês, que em 2020, quando eu falei isso para vocês, eu estava cometendo um erro, porque não podia falar disso antes de ter falado de cada nutriente separadamente e antes de ter falado de digestibilidade, entendeu? Então, hoje eu vejo essa aula de energia, ela tem que vir agora, porque esse conceito de NDT, ele traz todos esses conceitos separados das frações que nós vimos antes, lá no sistema de Wendt, e multiplicando ainda pelos coeficientes de digestibilidade de cada nutriente. Então, é importante, pelo menos, vocês terem em mente como isso é feito. Aí eu trouxe aqui um exemplo que, coincidentemente, que também que foi um dos exemplos que eu não sei se eu cheguei a apresentar e que agora fica mais claro. Olha, pelo menos para a gente ter uma ideia de como se calcula esse NDT, né? Que na aula de hoje a gente vai até isso. Aí depois eu falo um pouquinho como que a gente poderia estimar a energia de uma maneira diferente em laboratório. Mas aqui, que é tão utilizado, o NDT ele é calculado com base nos valores dessas frações que nós obtivemos individualmente. Então, ó, esse exemplo. Considere que um certo alimento apresenta 9% de proteína bruta, 4% de extrativo não nitrogênio, de extratetéreo e 14% de FDN. E 74,5% de carboidratos não fibrosos, que são os constituintes que aparecem na equação. Mas eles aparecem na equação na forma de digestível, né? Então, eu tenho 9% de proteína bruta, 4% de extratetéreo, 14% de FDN, 75% de carboidrato não fibroso. Mas aqui é proteína bruta digestível, FDN digestível, carboidrato não fibroso digestível e extratetéreo digestível. Então, que os valores dessa digestibilidade são 69% para a proteína bruta, 100% para o extratetéreo, né, que é uma suposição, colocando ali um valor mais alto, 32% para a FDN e 100% para carboidratos não fibrosos. Calcule o valor de NDT desse alimento em percentual e em gramas. Vamos calcular ele. Vamos calcular ele em percentual, primeiramente. Como que é esse cálculo? Só para a gente já ir vislumbrando como é feito. Eu tenho o valor bruto, né? Tenho todos esses valores brutos, mas para encontrar o valor digestível, eu vou multiplicar cada um pelo seu respectivo valor, pelo seu respectivo coeficiente de digestibilidade. Então, deixa eu conferir aqui, ó, 9% de proteína bruta, então eu vou multiplicar por 69%, né? Então, desse 9% de proteína bruta, 6,21% são proteína bruta digestível, né? São dessa proteína bruta digestível. O extratetéreo eu considerei 100% da digestibilidade. Então, eu posso dizer que se eu tenho 4% de extratetéreo aqui, eu também vou ter 4% de extratetéreo digestível, né? Da FDN, 14% de FDN, vou multiplicar por 32%, né? Como não é a porção daqui mais fibrosa,
eu considero que ali, ó, menos de 40% dela é efetivamente digestível. Então, se tem 14% de FDN no alimento, digestível mesmo vai ser 4,48, né? Bem menos da metade da FDN que tem. E do carboidrato não fibroso eu considerei 100%, né? Então, seria 74,5, 74,5 também. Então, para a gente, nesse momento, já ter uma ideia como que isso é calculado, o percentual de NDT, eu vou somar esses. Assim, ó, vou somar essas porções com uma atenção especial, qual? O meu fator do extrato etéreo vai chegar ali e eu vou multiplicar por 2,25, como tem na equação, porque ele produz, ele gera, né, fornece mais energia que as demais porções, a porção lipídica. Então, o percentual do NDT vai ser esse somatório. 6,21 mais 4,48 da FDN, mais 74,5 do carboidrato não fibroso digestível, e o 2,25, 4 vezes 2,25, né? Então, somando, primeiro de fazer 4,2,25, dá 9, 9 mais 74,5, mais 4,48 e mais 6,21. Então, ó, desde o próprio valor da FDN, e aqui um valor de NDT de 94,19%, né? Provavelmente é um alimento concentrado. Tem ali muita energia e muita energia na sua forma digestível, né? Na forma digestível. Então, pessoal, aqui pelo menos a gente já tem uma noção de como calcula. Se eu falo que ele tem 94,19, né? Por cento de nutrientes digestíveis totais. Quanto que tem em 1 quilo? Eu não acho que eu nem coloquei aqui no slide, mas se 94,19% são nutrientes digestíveis totais, quanto tem em 1 quilo? Quantos gramas tem? Vou esperar alguma de vocês colocar aí no chat. 94,19%. Aí, se eu tenho 1 quilo de alimento, eu posso dizer que quantos gramas são nutrientes digestíveis totais? Então, é 94,19% de 1 quilo, né? Vai ser quanto? Vai ser 941,9 gramas. Né? Vai ser 94,19% de 1 quilo, tá? Então, a gente costuma ver NDT tanto apresentado na forma de quilos, de gramas por quilo do alimento, quanto na forma de percentual. E é essa unidade que representa a energia. Quais são as desvantagens desse conceito, né? Por mais que ele seja o conceito que a gente ainda vê tanto hoje em dia, vê tanto, mas ele também tem muitas críticas. A gente não está medindo energia na sua forma mais real, que é na forma de quilocalorias, é na sua forma de joules. Então, eu, por exemplo, sempre trabalhei com energia para pequenos ruminantes. Mas, para mim, a maneira mais correta, eu sempre trabalhei com energia em quilocalorias, ou em quilojoules. Mas, nas tabelas, né, de composição, a gente acaba vendo com frequência, sim, a utilização de NDT. É um conceito mais grosseiro, né? A gente acaba não avaliando ali perda por gases, nem o incremento calórico, que a gente vai ver na próxima, eu não sei se agora a gente pode ver brevemente, assim, o que se trata. E outra desvantagem é que o extrato etéreo do alimento, em si, é uma técnica que não apresenta apenas, a gente lembra, em todas as técnicas que a gente viu, tem um outro problema, uma outra desvantagem. O extrato etéreo, ele não é apenas lipídios. Então, a gente assume que ali é 100% lipídios, vai lá, multiplica por 2,25, mas não é. Então, aquele extrato etéreo ali apresenta, lembra que quando a gente viu a prática, apresentava os copinhos assim, os reboilers?
tem ali a presença de corantes, a gente vê que até quando faz em algumas plantas, a clorofila aparece bastante, você vê bem verdinho. Então, não é apenas lipídio que tem ali, e a gente assume que é, e vai e multiplica por 2,25, mas é uma desvantagem. E essa correção também que a gente faz, ela é feita principalmente considerando o valor energético do carboidrato. O valor energético da proteína, ele não é corrigido adequadamente. Então, para esse momento, tenham em mente pelo menos que o NDT tem limitações. Ele é calculado com base nesses nutrientes que estimam a energia, né, que realmente participam das rotas do metabolismo produzindo energia, lipídios, carboidratos e proteínas, mas ele tem limitações direta, como a gente faz em outras análises, né? Mas é, sem dúvida alguma, a maneira mais frequente que a gente vê de apresentação. Aí, pessoal, essa partição da energia, eu acho que é um momento bom para eu parar. Eu vou falar da partição da energia e trazer os conceitos e falar da técnica que a gente estima a energia em laboratório, sem ser com esse fracionamento do NDT, sem ser esse fracionamento de dividir em proteína, lipídio e tal. A gente estima a energia diretamente mesmo de cada alimento. Então, na semana que vem, eu continuo desse ponto, finalizo com calma essa porção da aula de energia e a gente segue para os próximos temas. Mas aí, esses momentos da disciplina, essas técnicas que a gente for vendo, a gente vai vendo, não vai aprofundar tanto, então acho que vai dar para a gente cumprir tudo que está na ementa, sim, para vocês ficarem por dentro do que é o objetivo principal. Então, eu vou parar por aqui, fica muito bom para mim também. Descartar essas alterações. Fica bom a gente seguir desse ponto de partição de energia. Vai ficar bom? E a gente continua na próxima aula, finalizando esse conceito, para a gente pegar certinho, e partindo para os próximos assuntos. Vou enviar o link da gravação, vou enviar uma atividade de participação, porque a gente viu muita coisa da semana passada para cá, principalmente sobre digestibilidade. E a gente vai conversando também sobre o seminário. Porque o ideal também, eu vou ver também um artigo para vocês darem uma lida, porque às vezes a gente vê, às vezes a gente vê o assunto aqui, vai no artigo, já vê uma atualização, já vê uma abordagem diferente, vê uma aplicação dessas técnicas já na pesquisa. Então, eu vou mandar os artigos também, aí na semana que vem a gente vê, tanto o artigo da Fernanda e o artigo da Lilian, né, se der tudo certo, né, se a internet não fizer muita raiva pra gente. Mas vamos parar por aqui por hoje mesmo, tá bom? Eu acho que fica uma divisão boa, aí semana que vem a gente continua. Tudo certo, Esther? Jéssica, Érica, tudo bom? Tá bom? Pois ok, aí a gente vai conversando. Eu vou também falar com a Luana. Tomara que esteja tudo bem com ela. Tá tudo em paz, né, Esther? Foi a Esther que colocou. Vou falar com ela. Tá tudo certo com a chegada da bebê. Eu vou conversar com ela também. Pois então, um beijo para vocês. Eu vi que a câmera trava um pouquinho, mas tomara que o áudio não tenha travado. Ela chegou no... Deixa eu parar a gravação. E